Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. A aula de hoje, continuando o curso aí de Geometria Analítica, Equação Geral da Reta e Equação Reduzida. Apesar dos assuntos serem rápidos, a aula de hoje vai demorar um pouquinho, porque eu coloquei alguns exercícios aí para a gente poder praticar junto. Beleza? Não adianta a gente ficar só na teoria e esquecer de praticar. Tá bom? Então hoje a aula vai ser um pouquinho longa aí. O bom de estar gravado que você pode pausar e assistir de novo, né? Você pode terminar de assistir quando você quiser, se você não puder assistir tudo de uma vez. Beleza? Então vamos lá. Para iniciarmos os nossos estudos sobre equação geral da reta e equação reduzida da reta, vamos começar uma breve revisão sobre. Então vamos lembrar aí de tudo que nós já vimos a respeito de sistema cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio e condições de alinhamento de 3 pontos, beleza? Vamos lá, o ponto, o que é o ponto? Sistema cartesiano. Num plano ômega, vamos considerar dois eixos x e y perpendiculares no ponto O. Sendo P um ponto qualquer de ômega e chamando P' e P' suas projeções ortogonais sobre os eixos x e y, respectivamente, definimos a abscissa de P é o número real x de P, O P', ordenada de P é o número real y de P, O P'. Pessoal, calma lá, tá? Eu sei que vocês estão lendo isso daí junto comigo, vocês estão pensando assim, meu Deus do céu, o que é isso? Calma, tudo isso aqui vocês já viram, é só nomenclatura. Olha o gráfico, tá certo? Isso daqui já vai ficar mais explícito para vocês. A abscissa é o eixo x, beleza? Ordenada é o eixo y. Olha lá o ponto P' e o ponto P', tá certo? Quando eu ligo, né, essas duas coordenadas, eu formo um ponto P, tá certo? Então, o ponto P, nós temos as coordenadas, tá certo? X e Y por esse ponto P. Nós temos aqui, ó, o P', que é referente ao X, e o P, duas linhas, que é referente ao Y, tá certo? Qualquer ponto que a gente marca aqui, eu vou ter uma coordenada no X e uma coordenada no Y. É isso que a gente está falando aqui. Beleza? Então é só uma revisão, é só para a gente passar aqui bem rapidinho, né? Para você ir lembrando aí. Distância entre dois pontos. Dado os dois pontos A e B, vamos calcular a distância D entre eles. Observamos na figura que, olha lá, então é o seguinte, eu tenho o ponto A, o ponto B. Quando eu traço essa coordenada de A mais a coordenada de B, repara, eu acabo formando, né, se eu der segmento aqui, se eu prolongar essa coordenada aqui de A mais essa coordenada aqui de B, eu acabo formando um triângulo retângulo, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, eu tenho essa distância aqui, que seria do cateto AC? Tenho, não tenho? Tenho essa distância. Eu tenho essa distância aqui, que seria essa coordenada, que seria esse cateto, né? BC? Tenho. Olha essa distância aqui, ó. Beleza? Esqueci de marcar aqui a outra, né? Olha essa distância aqui. Essa diferença, né, do que ele está chamando aqui de B1 para A1, que está aqui embaixo. Olha aqui, ó, a distância, ó, de AC. Essa diferença, né? E aqui é a mesma coisa. Essa diferença, né, de B2 para A2. Se eu pegar esse valor aqui e subtrair desse daqui, eu vou ter essa distância. Se eu pegar este valor aqui, tá marcado, né? Vai ter um valor marcado. Menos esse valor aqui, eu vou ter uma distância, né? Lembrando que a ordem não importa.
De qualquer jeito vai te dar um número e você vai pegar o valor absoluto dele, esquece o sinal. Tá certo? Então eu vou ter um cateto, eu vou ter outro cateto, daí para frente para achar a hipotenusa é fácil. Por quê? Vocês estão carequinhas aí de saber que triângulo retângulo você pode efetuar o quê? Pitágoras, né? Fórmula de Pitágoras. Olha lá. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo ABC, temos, né, o que ele está chamando aqui de d ao quadrado é a hipotenusa. Tá certo? Essa hipotenusa aqui, AD. Beleza? Então lembrando aí como é que é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Daí para frente é só você jogar lá na fórmula. Tá? Você olhando isso daqui vai te confundir bastante, mas olha a prática aqui como é que é fácil. Não é difícil, né? Eu quero determinar a distância entre A e B. Então, D, a distância entre A e B, vai ser o seguinte, ó. A raiz, por que eu estou jogando a raiz? Porque qualquer coisa que está ao quadrado, para você tirar esse quadrado, você pode jogar para o outro lado como raiz. Lembra? Operação inversa, né? Na real, você aplica uma raiz quadrada dos dois lados. Aí você elimina essa raiz aqui porque esse cara está ao quadrado. Então fica o D sozinho com a raiz quadrada do lado direito, né? Aqui era ao quadrado. Você jogou a raiz para o outro lado. Tá certo? E você vai efetuar essa diferença entre o x do A, x de B, e y de A, y de B. Professor, está ao contrário aí. Você está pegando o x de B menos o x de A. Y de B menos o y de A. Eu digo para vocês que tanto faz. Tá certo? Você pode inverter essa ordem aqui, ó, tranquilamente. Você não precisa ficar preocupado com isso. Tá? Por quê? Se você inverte essa ordem aqui, vamos fazer aqui num caso hipotético, né, que eu esteja invertendo essa ordem. Do jeito que está aqui, tá como? Ó, 1 menos 5, que é o x de B menos o x de A, né? 1 menos 5. E 3 menos 6, porque é o y de B menos o y de A. Se eu por acaso invertesse, ia ficar assim, 5 menos 1, não é? 5 menos 1. Isso daqui no final não está ao quadrado? Então vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá quanto? 16. Não é? Do jeito que está aqui, vai ficar menos 4. Só que, ó, tá entre parênteses e ao quadrado. Isso daqui no final dá quanto? 16 positivo do mesmo jeito. Então, se você efetuar a diferença de x com x aqui, né, entre os dois pontos, não interessa a ordem que você vai pegar, no final vai dar a mesma coisa. É como se você estivesse tirando o módulo dele, porque qualquer número ao quadrado sempre ele é positivo. Não interessa se ele é positivo ou negativo aqui, porque menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Então, de qualquer jeito vai ser mais aqui, tá certo? Então, continuando. Menos 4 ao quadrado dá 16 e menos 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9, 25, e a raiz quadrada de 25, perdão, é 5. Você não precisa fazer mais ou menos, por quê? Isso daqui é uma distância, não existe distância negativa. Então a gente pega só o valor positivo. Por isso que aqui é só 5. Tá certo? Continuando agora para o ponto médio. O que é o ponto médio, pessoal? Que está no meio. Então basicamente é isso. Você pode ler aqui só para pegar a parte teórica. Ó. Dados dois pontos, A e B, vamos determinar o ponto médio M do segmento AB. Uma vez que os segmentos AM, BM, projetando A, M e B sobre o eixo do X, temos. Então, olha lá, x de M menos x de A. Muito complicado isso aqui, né? Caraca, professor, não estou entendendo nada. Quando tu parou ali na segunda frase, já me perdi. Acalma teu coração, tá? Ele tá só pegando as coordenadas. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. O que é isso aqui? Não quero isso. Volta pra cá.
Não tem. Eu queria acrescentar uma reta. Não, mas não é isso que eu quero, não. Vou ter que fazer a mão livre, vai ficar lindo. Então tá. Tá uma reta aqui. A gente tem aqui um ponto A, um ponto M e um ponto B. Se eu fosse colocar isso daqui num plano cartesiano, que é o que ele está falando para você, você tem aqui um plano cartesiano lindo e maravilhoso. Imagina que isso aqui são retas perpendiculares, hein? Eu preciso que vocês me ajudem aí com a imaginação de vocês. A gente tem aqui um ponto A, que eu vou ter um x de A. A gente tem aqui um ponto M, que eu vou ter um x de M. Eu vou ter um ponto B, que eu vou ter um x de B. Quando eu jogar para o y, vai ser o quê? Y de A, Y de M, Y de B. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tá? Aí o que ele está fazendo aqui nessa igualdade? Se esse cara aqui está no meio, essa diferença entre x de A para x de M tem que ser a mesma diferença de x de M para x de B. É isso aqui. A diferença x de M, x de A, x de B, x de M. Tá certo? Porque ele está no meio. Então essa distância aqui é igual a essa. Beleza? Acho que ficou mais claro para vocês agora. Espero eu. A mesma coisa com o y lindo e maravilhoso. Então o que ele vai fazer aqui nessa linha de baixo? Ele vai isolar o x de m, vai jogar para a esquerda, por isso que ficou 2x de m, o x de A foi para a direita, e aqui ele isolou quem? O y de m, por isso que fica 2y de m. E o que ele vai ficar? O que ele vai fazer com esse cara aqui que está multiplicando? Vai jogar para o outro lado dividindo para ficar só com o x de m. Olha lá. Portanto, nós temos agora o x de m, né? Que é x de A mais x de B dividido por 2. É exatamente a metade das coordenadas, da soma das coordenadas. Tá certo? Mesma coisa com o y. Então, exemplo. Eu quero determinar o ponto médio entre A e B. X de A, x de B. Não tem problema se você trocar também. Tá? Que nesse caso aqui os dois são positivos. Y de A, y de B. Só você pegar os valores, soma e divide por 2. É uma média aritmética. Tá? Esse ponto aí especificamente para esses dois pontos aí. O A e o B. Tá certo? A representação gráfica que eu tentei fazer anteriormente. Tá certo? Ficou igualzinho, né? Lembrando aqui, ó, que essa distância ela é a mesma dessa, por isso que existe essa diferença, né? X de A e x de M tem que ser igual, tá? Essa distância aqui é a mesma dessa. Então, x de B, tem que ser igual a essa distância. Tá certo? Condição de elemento de 3 pontos, eu vou falar até mais especificamente a respeito disso aqui, mas no vídeo futuro. Tá certo? A gente vai pegar mais a fundo isso daqui. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó? Um determinante, né? Essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Para 3 pontos estarem alinhados, o determinante entre eles tem que ser igual a 0. Pronto. Basicamente é isso. Aqui eu tenho que chamar a atenção é a nomenclatura, né? Colineares. Né? Co, igual. Lineares, linha, mesma linha. Tá? Exercíciozinhos aí para praticarmos. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aí comigo. O ideal agora é que você pause o vídeo e você tente fazer. Tá certo? Ou então, deixa eu fazer aqui a letra A, você tenta fazer a B, a C e a D. Beleza? Porque você tem que tentar fazer. Se você não tentar fazer, você não vai conseguir. Não vai aparecer a dúvida, né? Porque eu fazendo aqui fica fácil. A distância entre A e B, eu vou colocar o quadrado aqui, lembrando que eu já podia jogar raiz, tá? Mas eu vou ficar botando o quadrado, vou tirar a raiz só no final, porque é mais fácil. Para eu desenhar a raiz aqui a mão livre é horrível. É bem difícil escrever nesse tablets. Vamos lá. X de A
menos x de b. Então fica 5 menos 1 ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Então basicamente é isso. A distância entre A e B vai ser 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais 6 menos 3, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 9. 16 mais 9, 25. Aí agora é só você fazer o quê? Tira a raiz, né? A distância entre A e B, a raiz de 25 é 5. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é bem facinho. Mas é aquele negócio, se você não praticar, você não vai lembrar nunca. Porque palavras se perdem ao vento. Então, distância entre A e B ao quadrado será menos 3 menos 1 ao quadrado, mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Menos 3 com menos 1 dá menos 4 ao quadrado, vai ficar mais 16. Fica positivo, né? Menos 1 com menos 2 dá menos 3 ao quadrado, 9. Então 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25. Distância entre A e B vai ser quanto? 5 de novo, né? Falta de criatividade. Porque eu coloquei a mesma resposta. Aqui na próxima, a C, distância entre A e B ao quadrado, será 9 menos 4 ao quadrado, mais menos 6 menos 18. Ó, não esquece, né? É sempre o y de um menos o y de outro. Como eu tinha esse sinal de menos aqui do 18, vai ficar menos com menos, mais. Cuidado, hein? A galera erra muito nisso aqui. 9 menos 4 dá 5 ao quadrado, mais menos 6 com mais 18, pega o sinal do maior e efetua uma diferença entre eles, né? É que vai dar 12 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. E 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 dá 169. A distância entre A e B... Ué, falhou aqui. Vai, caneta. Caneta falhou. Voltou. Pilha deve estar fraca. Entre A e B é 13. É a raiz quadrada, né? De 169. Próximo. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ficar bem colorido. Não sei qual cor eu boto. Vou botar branco só para ficar diferente. A distância entre A e B, 9 menos 3. Se tiver já sacando tudo, você pode fazer até direto. Tem gente que faz isso aqui logo de cabeça, tá? Mais menos 6, olha o sinal, hein? Com menos 4, mais 4 ao quadrado. Belezinha? 9 com menos 3 dá 6. 6 ao quadrado, 36. Mais menos 6 com mais 4 dá menos 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 40. Qual é a raiz quadrada de 40? Não tem, né? Então o que você pode fazer? Você pode decompor o 40 só para dar uma raiz fatorada, né? 40 é 4 vezes 10. Ficaria assim, ó. 4 vezes 10. Tá certo? 4 não tem raiz, então ele pode sair. Vai ficar 2 raiz de 10. Belezinha? Só para dar ele fatorado. Olha lá. Tranquilo, né? A distância. 2. Obtém os pontos que dividem o segmento AB em duas partes iguais. Ele quer o quê? Ele quer o ponto médio.
tá? Ele quer o ponto médio. Imagina você que eu tenho uma reta A, B. Se eu determinar aqui um ponto M, eu estou dividindo em dois segmentos iguais. É isso que ele quer. Tá? Em duas partes iguais. Então, o ponto médio de X vai ser o X de A mais o X de B, que é menos 5, dividido por 2. O ponto médio de Y, coordenada, né? Vai ser Y de A, eu botei entre parênteses, não precisava, mais Y de B, dividido por 2. Tá certo? Então, finalizando aqui, colocando aqui a coordenada, 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Beleza? Y menos 2 com mais 4 dá mais 2, dividido por 2, 1. Então, este é o ponto que divide em duas partes iguais. Belezinha? 3. Não gostei dessa tinta branca, não. Vamos fazer de azul. Os pontos A, B e C são colineares. Vamos lembrar da condição de alinhamento. Qual é a condição de alinhamento? Os pontos, eles têm que ser o quê? Determinante entre eles tem que ser 0, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar aqui o determinante entre eles. Nossa senhora. Não foi intencional. Eu tenho que montar um determinante aqui entre eles e no final esse determinante tem que dar 0. Repete aqui a primeira e segunda coluna. Tem que lembrar aqui de determinante. Essa caneta ela tem um botão. Ei, meu Deus do céu. Estrategicamente mal colocado. Que eu só posso escrever numa posição. Se eu girar a caneta um pouquinho, eu aperto o botão sem querer e dá nisso. Que ela funciona como se fosse um mouse, né? Então tá aqui, ó, repetir as duas primeiras colunas. Eu vou aplicar a regra de Sarros, né? Que a gente até comentou na última aula. Então a gente tem aqui as diagonais principais. Na real, a gente tem uma diagonal principal e as suas projeções, né? Tá aqui que eu vou estar colocando de amarelo. Você tem que multiplicar, você vai fazer o produto dessa diagonal aqui principal. Então, menos 1 vezes 7 com menos 1 dá menos 7. Menos 1 vezes menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 2 vezes 1 com 9 dá menos 18. Isso aqui foi a diagonal principal. Diagonal secundária. É bom fazer colorido, né? E as suas projeções. A galera em sala de aula eu sempre deixo, né? Copiar isso aqui eu até sugiro, né? Que copie isso aqui bem colorido mesmo, que é para não confundir. Porque se você copia isso aqui tudo a lápis no caderno, fica mó zona, né? Fica muito aquele preto no branco, fica ruim, né? Vamos lá. 1 vezes 7 vezes 4 dá 28. Só que você tem que lembrar que a secundária você tem que inverter o sinal no final, né? É como se você multiplicasse por menos 1. Menos 1 vezes 9 dá menos 9. Trocou o sinal, mais 9. Beleza? Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Vezes 1 mais 2, menos 2. Você tem que trocar o sinal. Belezinha? Isso aqui no final tem que dar 0. Será que vai dar 0? Não sei. Vamos efetuar aqui para saber no final certinho se vai dar 0 ou não. Certo, pessoal? Então só verificando. Isso aqui no final vai dar quanto? Menos 50, né? Tá muito longe de ser colinear. Então são colineares? Nope. Eita. Nope. Certo? Vamos lá para a próxima. Dados A, B, C
calcule o comprimento da mediana relativa ao vértice A do triângulo ABC. Então vamos lembrar um pouquinho de geometria. O que é mediana? A mediana é o segmento que liga o vértice ao ponto médio. Olha lá, por isso que é importante você saber, né? Ponto médio. Imagina que você está fazendo uma prova e não tivesse esse desenho aqui. Você não ia ter noção que esses caras aqui são iguais, se você não soubesse, né? Que é o ponto médio. Tá certo? Então, a mediana é esse segmento de reta aqui que está em vermelho. Tá certo? Então vamos nos organizar. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: determinar esse ponto M, que é o ponto médio entre B e C. Tá certo? Ficou fácil. Por quê? Vamos lá. Quem é o x do M? Vai ser o x de B mais o x de C dividido por 2. Então fica assim, ó, 9 mais 11 dividido por 2. Quem é o y de M? Vai ser o y de B mais o y de C somado dividido por 2. Então 3 mais 13 dividido por 2. Esse daqui é o meu ponto M. Tá certo? Quanto é que dá isso aqui? 9 mais 11 dá 20, dividido por 2, 10. 3 mais 13, 16, dividido por 2 dá 8. Beleza? Então esse daqui é o meu ponto médio. É o meu M, ó. Esse cara aqui, ó, 10 e 8. Achei as coordenadas coordenadas deles, tá certo? Vamos agora calcular a distância entre A e M. A distância entre A e M ao quadrado será o x de A menos o x de M, y de A menos o y de M ao quadrado. Né? Então, 2 menos 10 ao quadrado mais 2 menos 8 ao quadrado. Então, 2 menos 10 dá menos 8. Lembrando que isso aqui está ao quadrado. Mais 2 menos 8, menos 6 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado dá 64. 6 ao quadrado, 36. Esse aqui no final dá 100. Só que você tem que tirar a raiz dele, né? Então, a distância entre A e M, que é o que ele quer, é a raiz quadrada de 100. 10 unidades de medida. Beleza? O exercício é feio, né? Mas no final é bem tranquilo. Equação geral da reta. Tudo até agora foi só revisão, né? Agora a gente vai comentar mais especificamente aí a respeito da equação geral da reta. Consideramos, por exemplo, a reta definida pelos pontos Q e R. Eu preciso de no mínimo 2 pontos para definir uma reta, né, pessoal? Como P, Q e R são colineares, a gente já sabe qual é a condição de existência deles, né? Condição para ser colinear, o determinante tem que ser igual a 0. Desenvolvendo o determinante, temos a lei denominada equação geral da reta QR. Então, pessoal, a equação geral da reta é uma equação nesse formato aqui, ó. X, Y, termo independente, igual a 0. Tá certo? Então, tá tudo do lado esquerdo igual a 0 no final. Basicamente é isso. Tá certo? Equação geral da reta, X, Y, termo independente do mesmo lado igual a 0. Propriedade. Toda reta R do plano cartesiano está associada a uma equação da forma que eu acabei de falar para vocês, ó, x e y, termo independente, em que A, B e C são números reais, A é diferente de 0, B é diferente de 0. E x e y representa um ponto genérico de R, que pode ser qualquer ponto dentro daquela reta ali. De fato, vamos tomar a reta R no plano cartesiano e sobre ela vamos considerar 2 pontos, Q e R, com Q diferente de R. Se P é um ponto que percorre R, suas coordenadas x e y
são variáveis. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho uma reta, 2 pontos e uma reta, considera, vai. A questão aqui é o seguinte, Q e R, tá certo? Q e R. A reta, pessoal, ela é formada de infinitos pontos. Então, se são infinitos pontos, todos esses infinitos pontos que estão formando essa reta aqui, deveria ser uma reta, eles têm que obedecer isso daqui, né? O determinante entre esses dois pontos determinados, todos esses infinitos aqui, tem que dar zero. É isso que ele falou aqui em cima, tá? Basicamente. Aí está efetuando ali o determinante, né? Beleza? Só para verificar. Não vou perder tempo lendo isso daqui. Olha lá, de novo, verificou a equação genérica, né? A forma genérica da equação geral da reta. A gente aprende melhor na prática. Não tem como, né? A gente tem um probleminha bom, tá? Para nós resolver. Eu não sei se vai dar espaço aqui, mas vamos tentar. Seremos criativos. De qualquer jeito, eu acho que eu dei um espaço no próximo slide. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vou botar um azul. Suponhamos que você esteja participando de um campeonato de rally, que no ponto inicial da etapa, as coordenadas UTM sejam... Pessoal, coordenada UTM é aquelas coordenadas de GPS, tá? Com certeza vocês já viram isso daí, pelo menos em geografia, o mapa mundi, todo dividido em setores. Cada setor daquele ali dá uma coordenada, tá? Como se fossem vários planos cartesianos, e cada plano cartesiano daquele ele te dá uma coordenada dessa daí, tá? A gente está falando de quilômetros, beleza? De extensão. Então a gente tem as coordenadas. O local da chegada da etapa seja. Então a gente tem lá ponto de partida e o ponto final. São 2 pontos. Letra A, ele quer saber a distância entre esses 2 pontos. Então eu vou chamar esse cara aqui de ponto A, esse cara aqui de ponto B. Só para a gente ter o que substituir na fórmula, né? Então nós temos aqui a distância entre A e B ao quadrado vai ser x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado, tá certo? 200 menos 600 dá menos 400 ao quadrado. Qual o quadrado de 4 é 16, né? Coloca mais 2 zeros. Perdão, mais 4 zeros, né? Mais 350 menos 650 dá menos 300. Quadrado de 3 é 9. Eu tenho 2 zerinhos, quadrado vão ser 4 zerinhos. Isso aqui no final vai me dar quanto? 9 mais 16, 25 mais 4 zeros. 250 mil. Só que agora a gente tem que fazer o quê? Lembrando que esse cara aqui, ele está ao quadrado. Então a gente tem que tirar a raiz quadrada desse número aqui no final. Isso daqui dá 500. Tá certo? Nossa senhora. 500 km. Beleza? Uma corrida de rally. É isso que nossa, esqueci, é navegador. O cara que fica do lado, ele faz, né? Eu acho que ele tem um mapa para isso. E isso daqui é considerando que seja uma distância em linha reta, né? Claro que não é reto, mas estamos considerando. Letra B. Quanto tempo você gastaria para percorrer essa etapa se sua velocidade média fosse de 100 km por hora? 100 km por hora são 500 km. Passou 100 km, 1 hora. 200 km, 2 horas. Então no final eu tenho 5 horas. Essa daqui para compensar praticamente não tem conta, né? Qual a equação dessa reta referente a essa rota? Então é o seguinte, o que nós temos que fazer aqui? A gente tem que montar um determinante.
tá certo? Lembrando aqui, ó, a equação da reta, como é que ela é feita? A gente tem que achar o determinante, tá certo? Vamos lá, normalmente a gente aprende essas coisas na prática, né? É bem melhor do que ficar falando, jogando só teoria. Então, quais eram as coordenadas? Primeiro ponto, 200, 350 e 1. Você sempre completa aqui a coluna da direita com 1, tá? 600, 650 e 1. Para montar uma reta, eu posso jogar um ponto aleatório, que a gente chama de x e y, tá certo? Fechou aqui esse determinante. O determinante no final tem que dar 0. Beleza? Repete as duas primeiras colunas aqui. Eu sempre faço pela regra de Sarros. 350, 650 e y. Projeções. Nós temos aqui a diagonal principal e a diagonal secundária. Dessa vez eu não vou riscar tudo, não. Tá certo? Você pode estar fazendo aí comigo, acompanhando. Beleza? No final vai ficar assim, ó. Menos 650, menos 200, estou colocando aqui na ordem, menos 210 mil, aí vem aqui as diagonais principais, né? Mais 130 mil, 350x, 600y. Isso aqui no final tem que dar 0. Tá certo? Então, como que fica uma equação geral da reta? Lembrando, ela tem que estar sendo igualada a 0, já está. E a gente tem que reduzir os termos semelhantes, porque x e y e o termo independente tem que estar aparecendo no lado esquerdo. Menos 650 mais 350, eu tenho menos 300x, tá certo? Mais menos 200y com mais 600, nós temos mais 400y. E menos 210 com mais 130, nós temos menos 80 mil igual a 0. Aqui, se você quiser deixar o x positivo, você pode multiplicar tudo por menos 1. Mas você já pode parar aqui, tá certo? Você poderia também, para diminuir mais, ó, dividir tudo por 100. Aqui já acabou a questão, tá, pessoal? Mas você pode reduzir mais isso daqui, só para trabalhar com um número menor. Se por acaso ele fizesse um outro tipo de pergunta, né? Se ele quisesse continuar esse problema, né? Você poderia dividir tudo aqui por menos 100. Ia ficar com mais 3, menos 4, y e mais 800. Só para reduzir, né? Você podia fazer isso aqui também. Tá certo? Não é obrigatório. 2. Ele vai te contar a historinha aqui, né? Em termologia, existem várias escalas termométricas. Isto é, escala nas quais se pode indicar a temperatura de um corpo ao ambiente. Às vezes é necessário converter as unidades indicadas nessas várias escalas, sendo x os valores das temperaturas dadas em graus Celsius, y os valores das temperaturas dadas em graus Fahrenheit, sabendo que o ponto de fusão da água é e o ponto de ebulição é. Encontre a equação de conversão das unidades Fahrenheit e Celsius de temperatura, ou seja, a equação da reta que passa pelos pontos. Então ele contou essa historinha toda só para você determinar a equação da reta, né? Então foi um blá 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 danado. O que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês é o seguinte: você pode trocar quando você estiver montando o determinante. Você pode inverter as linhas, que não tem problema não, tá? A resposta sempre vai ser a mesma. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu comecei pelo B, né? A e o ponto genérico. Eu podia ter colocado o ponto genérico no meio, o B embaixo, o A em cima.
Você pode trocar isso aqui, não tem problema não, tá? No final tem que dar 0. Beleza? Então repete as duas primeiras colunas aqui, eu vou ser mais rápido. Não vou fazer isso tudo aqui com vocês, que também, né? Vai ficar muito massivo o vídeo. O que eu tenho certeza que já está, né? Porque já está bem longo. Mas vamos lá. Menos 212x mais 0 menos 3.200 mais 0 mais 32x mais 100y igual a 0. Beleza? Mesma coisa, agora é só reduzir, né? No final das contas, nós vamos ter menos 180x mais 100y menos 3.200 igual a 0. Mesma coisa do exercício anterior. Você podia, nesse caso aqui, dividir por menos 20, só para simplificar mais. Não tem necessidade, né? Ele só quer que você ache a equação da reta. Você não quer realmente achar essa fórmula, né? Isso daqui é só um contexto para poder pedir. Tá certo? Então esse exercício eu já poderia parar aqui. Eu dei um espaço aqui que eu achei que fosse precisar. Equação reduzida, né? Como é que é feita essa equação reduzida? Uma equação reduzida da reta respeita a lei da formação dada por o y na frente, mx mais c. Já vamos entender quem é esse m e quem é esse c. Eu não gosto de escrever assim também não, tá? É porque normalmente aparece assim. Eu gosto de escrever assim, ó. Ax mais b. Porque isso aqui te remete a uma equação do primeiro grau, tá? Que é a forma genérica da representação de uma equação do primeiro grau. Tá aqui, ó. Tá? Então por que eu vou escrever de maneira diferente se eu posso puxar na memória de vocês aí como é que a gente coloca uma equação do primeiro grau, né? De maneira genérica. Professor, então por que tu botou isso aí? Porque nos livros são assim, 90% dos livros aparece assim, desse jeito, tá? Então não adianta colocar de outro jeito, aí tu vai abrir o livro e tá escrito de outra forma, né? Então vale lembrar, tá certo? Olha lá, coeficiente angular, A, representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas. O coeficiente linear, C, representa o valor numérico por onde a reta passa no eixo das ordenadas. Então, povão, é uma reta, função do primeiro grau. O B é o teu coeficiente, teu termo independente. Coeficiente linear é o cara que corta o eixo y. Tá? Traduzindo, é o cara que corta. Esse ponto aqui sempre vai ser esse cara aqui. Tá? E esse ângulo aqui, ele é determinado por esse valor aqui, tá? Que dá o grau de inclinação. Não é direto não, tá? É a tangente dele, se não me engano. Vamos lá, vamos construir a equação reduzida de uma reta de acordo com os pontos P e Q. Um exemplo de prática aí, tá? Então, determinar o coeficiente angular da reta, isso daqui é uma fórmula, isso daqui é uma regra, tá? Isso daqui você tem que gravar. Então, o coeficiente angular, que a gente chama de A ou de M, né? Ele é igual a Y de Q, nesse caso aqui, né? Menos o Y. Esse Q aqui tá horrível, tá parecendo um A. Só acho que eu tô falando, vocês estão entendendo. Menos o Y de P. Dividido pelo X de Q. Tentar fazer melhor aqui. Nossa, tá horrível também. Menos o Y de P. Eita, X de P, perdão. Tá? Então, será, né? O Y desse menos o Y desse. O X desse menos o X desse. Tá certo? Nessa ordem dividida, um pelo outro. Tá? Eu coloquei aqui a barrinha de divisão.
Beleza? Só substituir, você achou o coeficiente, né? Linear. Lembrando como é que é a fórmula, mx mais c, né? Então, como é que é dado isso daqui, né? Isso daqui é a fórmula, beleza? E como é que eu finalizo? De acordo com, tendo, né, o meu coeficiente angular. O y geral menos o y de P, se eu pegar o ponto P, né, como referência, m vezes o x geral menos o x de P. Tá certo? Então repara aqui, ó, vai ser 2, ó. E aqui vai ser 7. Ó, 7 aqui. Tá certo? Se você reparar, essa fórmula aqui é a mesma fórmula de cima. Tá uma zona isso aqui, né? Mas é a mesma fórmula. O m, ele não tá multiplicando aqui? Não é? Por que que ele multiplica? Esse cara tá dividindo, ele vem para cá multiplicando. Aqui embaixo, qual é a diferença? Ele só colocou esse cara aqui na frente, né? Esse cara aqui ele foi para frente. Então, ó, x menos, perdão, y menos y de P. Esse cara aqui veio para frente do m, né? M vezes o x geral menos o x de P. Tá certo? Então é só substituir. A gente está falando de um ponto geral com esse ponto M, o ponto P, perdão, aplicando essa mesma fórmula aqui de cima. Professor, não entendi nada. Calma, a gente vai fazer exercício. Olha lá. Então não se estressa não. Na prática a gente aprende. Vamos lá. Letra A. A equação de R na forma reduzida. O que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos determinar o nosso coeficiente angular, que ele é dado por y, lembra da fórmula que está aqui anterior, ó. Y de B, 1, menos o y de A, 0, dividido por x de B, menos o x de A, 2. 1 menos 0 dá 1, e 0 menos 2 dá menos 2. A gente vai colocar esse menos aqui na frente. Então, esse cara aqui é o meu coeficiente angular. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Volta aqui. Olha o que eu fiz ali embaixo, ó. Eu vou pegar um ponto. No caso, vou pegar aí o no ponto A. Pode ser? Vou pegar o ponto A e vou jogar nessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ó. Beleza? Eita, fui demais. Então vamos lá. Só que agora a gente já tem o coeficiente angular, que é a primeira coisa que a gente fez. Y geral menos o y de A, que é 0, igual coeficiente angular vezes o x geral menos o x de A, que é 2. Tá certo? Y menos 0 dá y. Igual, esse cara aqui eu vou fazer uma distributiva. Então, menos 1 meio vezes x dá menos x sobre 2. Ou menos 1 meio de x é a mesma coisa, né? Menos 1 meio vezes menos 2, menos com menos, mais 1 meio vezes 2 dá 1 inteiro. Essa é a minha equação reduzida. Certo? Então tá aqui letra A. Ó. E a letra B? A equação geral. Como é que era a equação geral? A equação geral eu tenho que jogar o x, o y e o 1 tudo para a esquerda. Então se eu tenho aqui menos x sobre 2, quando ele for para a esquerda ele vai mais x sobre 2. O y já está na esquerda. E eu tenho lá mais 1, ele vem menos 1 igual a 0. Tá certo? Você pode multiplicar isso tudo aqui por 2 só para tirar essa fração daqui. X mais 2y menos 2 igual a 0. Olha a equação geral aqui. Ó. Tá? Só tem essa forma? Não. Você podia pegar o A e o B e aplicar aquele determinante que a gente fez anteriormente aqui.
que dá a mesma coisa, tá? Mas para que eu vou fazer isso tudo se eu já tenho, né? A minha equação reduzida, né? Não precisa. Beleza? 2. Vamos para 2. Sabendo que uma reta R passa pelo ponto A e tem coeficiente angular M. Então, dessa vez, ele já está te dando o coeficiente angular. Ele não passa pelo ponto A. Então, qual é a fórmula do coeficiente angular? M, no caso é 2, ele é igual a y de B. Imagina que eu tenho um ponto B, x e y aqui, tá? Então eu tenho aqui y de B menos o y de A. X de B menos o x de A. Tá certo? Isso porque ele já me deu esse cara aqui. Então, se você só aplica a fórmula aqui do coeficiente angular. Tudo que divide de um lado, ele vai para o outro multiplicando. Então, fica assim, ó. 2 vezes x menos 4 igual a y menos 12. Faço uma distributiva. 2x menos 8 igual a y menos 12. Tá certo? E eu vou jogar agora tudo para a esquerda, porque ele quer uma equação geral da reta. Então nós temos 2x menos y. Repara, menos 12 ele vai vir para cá mais 12. Então mais 12 com menos 8 dá mais 4 igual a 0. Olha aqui, é uma equação geral da reta. Beleza? Em que ponto a reta intercepta o eixo das abscissas? Que ponto é esse, pessoal? Que ele intercepta o eixo das abscissas. A gente pode pegar a equação reduzida. Por quê? Ele já me deu aqui... É só um exemplo, dá para fazer de outro jeito também, tá? Ele já me deu o coeficiente angular, a equação reduzida. 2x mais b. Lembra que é o termo independente? Eu quero esse cara aqui, ó. Beleza? Eu posso jogar esse valor de A nessa minha equação. Por quê? Ele passa pelo ponto, o A pertence a essa reta. Então eu posso fazer isso. O y do A vale quanto? 12 igual a 2 vezes x. O x vale quanto? 4. Mais o meu termo independente, que é o cara que intercepta. 2 vezes 4 dá 8. 12 é igual a 8. Mais b. 8 é positivo, vai para a esquerda negativo. Então 4 é igual a b. Com isso eu tenho o ponto, que é 0 no x e 4 no y. Beleza? Respondi aqui a letra B. Falou, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui. Próxima aula, nós vamos ver aí mais especificamente a condição de alinhamento, tá? Vamos fazer exercícios também a respeito disso daí. Eu acho que a aula de hoje foi bastante proveitosa, deu para fazer bastante exercício, deu para rever muita coisa e eu espero ter explicado aí da melhor forma possível para vocês. Beleza, pessoal? Todo mundo aí, muita saúde, muita paz, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!